Eu sou Branca Andrade, sou jornalista cultural, repórter cultural do SBT, trabalho com um programa de entretenimento e sou apaixonada pelo universo geek, por livros, por games, por filmes, enfim. Sou uma verdadeira leitora e consumidora de Harry Potter, de J.K. Rowling. Meu nome é Marcelo Hatz, tenho 52 anos, sou psicólogo. Eu gosto muito da abordagem existencial humanista, né? E também da terapia comportamental. Meu nome é Gabriele Fernanda, eu sou aluna de Cinema e Audiovisual da Universidade Veiga de Almeida. Eu tenho 24 anos e sou fã de Harry Potter desde que eu tenho 6 anos. Eu conheci Harry Potter quando eu tinha... Foi em 97, eu esqueci a minha idade, mas assim, o primeiro livro foi lançado em 97. E eu tinha a mesma idade do Harry. Né? Exatamente a mesma idade. E aí, quando eu comecei a consumir a literatura Harry Potter, eu comecei a crescer junto com o Harry Potter, Rony, Hermione, enfim, com esse trio, com todos os personagens. Se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo filme que eu fui ver no cinema. Minha mãe foi me levar para assistir o Harry Potter e a Pedra Filosofal. E desde aquele momento eu comecei a amar o universo. Eu não comecei realmente a ser uma fã propriamente dita naquele momento, porque eu só tinha 6 anos, né? Eu não era ainda o público-alvo daquele produto audiovisual, mas conforme eu fui ficando mais velha, eu fui continuando assistindo os filmes e comecei a ler os livros e eu gosto cada vez que eu leio de novo, e leio até hoje. O mundo fantasioso sempre é interessante, né? As pessoas têm seus desejos, suas fantasias. Os desejos do diferente sempre chamam atenção. Né? O ídolo é ter um poder, né? Porque se você olhar para o filme Harry Potter, ali a questão de poderes, né? E o mistério. Quem não gosta, né? De um poder, de um mistério em algum momento da sua vida? Então isso se mistura, né? Vem ali a questão toda de um eu, né? Tão ali guardado nas sombras, né? Onde existe o desejo de ser alguém e ter um valor. Tanto que as pessoas aí, eu sou deficiente visual, mas os comentários, né? As pessoas realizando festas onde as pessoas se incorporam ao personagem. É uma identidade. Então todas as pessoas, porque eu sempre digo que a criança e o adolescente, no adulto, nunca morrem. Elas esperam uma oportunidade para serem quem elas são. Né? E isso vai ser cultural, isso faz parte do indivíduo, isso faz parte, né? Porque a infância e a adolescência você não morre no indivíduo, ela se manifesta em algum momento oportuno. E isso é muito importante, que a gente não corte a criança nem o adolescente quando somos adultos. Eu acho que o mundo da fantasia, ele traz, na verdade, a realidade que a gente precisa. Por mais que possa parecer esquisito o que eu estou falando, no mundo da fantasia você tem grandes lições e importantes lições. Nisso, inclusive, que se baseiam os contos de fadas. Você lê um conto de fada, no final de um conto de fada você tem sempre uma mensagem que te agrega alguma coisa para a sua vida, né, historicamente falando. E é o que acontece com Harry Potter. Harry Potter é um universo mágico que nasce dentro de Londres, né, numa cidade que realmente existe, em que você divide a humanidade em trouxas e bruxos, né? A J.K. Rowling, ela conseguiu criar uma atmosfera em que você começa a considerar que talvez exista realmente um mundo mágico, uma plataforma 9/3/4 que você consegue atravessar, pegar um trem para Hogwarts e aprender que magia faz parte da vida. Então, assim, eu acho que esse universo de fantasia que ela criou traz mensagens importantíssimas sobre corrupção. Você tem um ministério da magia instaurado dentro desse universo. E é um ministério que é corrompido. Você tem a luta das trevas, do bem contra o mal, instaurada nesse universo também. São mensagens muito bacanas que você acaba trazendo para o universo real e que as pessoas, às vezes, de uma maneira factível, né, não refletiriam sobre, mas de uma forma fantasiosa, elas conseguem entender e conseguem atingir isso de alguma maneira. Uma das coisas mais bacanas da saga do Harry Potter, para mim, por exemplo, é a divisão das casas, né? Você tem Sonserina, Grifinória,
Corvinal e Lufa-Lufa. E são 4 casas, e 4 casas que definem personalidades das pessoas, né? Quando você vê que cada pessoa se identifica com uma casa, você vê que o mundo, na verdade, ele é diferente. As pessoas se unem por afinidade. Olha que coisa bacana, você tem um grupo de pessoas que, por afinidade, foram colocadas juntas, porque existe um chapéu seletor que diz que essa pessoa combina com outra e tem o mesmo traço de personalidade. E essas pessoas são representadas pela Grifinória, que representa o quê? A coragem, a força de vontade, o ímpeto, né, a lealdade, o ímpeto de fazer as coisas. Aí você tem o chapéu seletor que vai lá e identifica um outro grupo de pessoas como Sonserina, que são pessoas que são mais racionais, não necessariamente do mal, mas você cria aquela rixa, tipo, como são muito racionais e muito frios, às vezes pendem para o lado do mal, porque tem o vilão, que é o Voldemort, que veio de lá, enfim. Então você tem uma série de coisas que leva as pessoas, inclusive, a refletirem no mundo real que as personalidades elas são distintas, são diferentes e que essas personalidades convivem entre si, apesar de estarem num mundo de fantasia. Justamente por ela ser uma saga que não é só para puro entretenimento, ela tem algo por trás, ela tem uma mensagem a passar. E essa mensagem, para uns podem ser uma mensagem, para outros pode ser outra mensagem, mas ela sempre tem algo a ensinar. Eu acho que quando um produto consegue entregar esse tipo de profundidade, ele vai se tornar relevante por muito tempo. Porque muitas das vezes nós somos castrados na nossa infância, na nossa adolescência. Então essa castração, em algum momento, ela vai pedir. Ela, quando tiver, é como um pássaro na gaiola. Ele tem o desejo de sair da gaiola. Abriu a gaiola, ele vai. E nós também. Porque muitas vezes é isso que eu estou falando. O indivíduo, ele tem lá as questões dele, né? Ele tem lá guardado ali todo o processo dele de infância que ele não viveu, queria fazer, pular um muro, alguma coisa, situação, poder. E isso aí tudo sempre chamou muita atenção, né? Todo o desenho, o herói, né? Isso está muito vivo hoje aí, né? Os super-heróis, essas questões todas, e vai um processo de identificação, aquele ali é meu herói, existe um poder, esse é o poder que eu gostaria de ter. E as pessoas vão desenvolvendo e se identificando com esses todos aí, heróis, como vocês estão colocando, essa questão aí toda do Harry Potter também, né? Então isso aí faz parte, as pessoas deixam, porque permitirem que essa criança tenha vida. Porque às vezes ela ficou fechadinha, guardada, não teve oportunidade. Isso na sua vida pessoal. Eu falo de Harry Potter o tempo todo, se for necessário. Se eu vejo um boneco de Harry Potter, um Funko Pop, um figure ou qualquer outra coisa que lembre Harry Potter, eu paro. Se eu estiver andando no shopping, eu paro para ver. Eu indico para minha filha está aprendendo a ler agora e eu já falei para ela, a primeira obra que você vai ler vai ser Harry Potter. Eu vou deixar você ler, eu quero que você aprenda a ler com isso, porque realmente, além de ser mágico, é enriquecedor. Quando você tem uma autora que pega uma obra e constrói, inclusive, um dicionário paralelo, com uma língua paralela, com significados paralelos, você está ensinando para quem lê que existem outras línguas, outras formas de expressão, outros conceitos, outras formas de enxergar as coisas. Então, quando você pega um passe de mágica e você fala Wingardium Leviosa, numa outra língua, inspirada, sabe-se lá Deus onde ela se inspirou, você está dizendo para essa criança, olha, existem outras formas de se comunicar. Né? E você cria identidade para essas pessoas. Então, assim, eu realmente considero uma obra inteligente, uma obra com peso muito grande, inclusive uma obra importante da década de 90, e eu indico o tempo inteiro para quem quer que seja. Só para todo mundo. A primeira abertura que eu tenho, eu indico Harry Potter para alguém, porque não importa se você é criança, adolescente ou adulto, tem sempre algum ensinamento para tirar de lá. É uma narrativa tão rica, tão cheia de significados que, por mais que você já tenha lido várias e várias vezes, sempre tem alguma coisinha que você vai reparar de novo. As pessoas, quando escrevem, elas sabem que podem atingir algum lugar, algum ponto, né? E atingir o mundo. Porque sabe que as pessoas necessitam, de repente,
compreensivo fugir um pouco da realidade ou viver em uma realidade castrada. Elas têm essa necessidade. Então vai viver aquilo. Vai atingir. Quantas pessoas têm os seus desejos e às vezes estão guardados nas sombras. E eu quero viver aquilo. Então ali foi, como todo mundo vai gostando, vamos todos. A saga Harry Potter, ela traz tantos ensinamentos que ela tem frases ali, né? Que se você pegar, você procura na internet, você vê vários memes, inclusive, né? Com os personagens dizendo frases. E existe uma do Snape que é Control your emotions and discipline your mind. Que é controle suas emoções e discipline a sua mente. Que é uma frase que é a cara da Sonserina, que é o lado que eu admiro da Sonserina, né? Que é o lado que se controla a emoção para usar a razão, que é uma coisa que a Grifinória não faz. E é uma frase que eu quero, por exemplo, pretendo tatuar no meu corpo um dia. Então, a coisa da identificação do fã com a obra vai além até dos personagens, vai até para o conteúdo. De repente ele começa a se inspirar em termos de coragem, ousadia, ele buscar alguma coisa, como eu falei em alguma pergunta que você me fez, onde possuem elementos naquele personagem que vão me ajudar a viver melhor. Né? A coragem, o respeito, a ousadia, né? Ser menos introvertido, menos tímido, né? Poder se socializar mais. E em algumas situações eu digo para você que, vou me permitir colocar, que às vezes eu pergunto, tem algum fã? A pessoa fala e aquela pessoa tem um pouquinho daquele personagem. Existe um pouquinho daquele personagem. E eu digo que é um processo, às vezes, até de identificação. Na escola eu era Hermione. Sempre muito estudiosa, sempre salvando os amigos de encrencas na escola, por causa do conhecimento. Inclusive na faculdade ainda. O fanático, ele se doa, porque aquilo ali se torna a vida dele. Aquilo ali é a vida dele. Aquele mundo que ele se identifica, que ele idolatra, que ele gosta, é o mundo que ele acredita que seja. E ele perde ele é o mundo, ele não é mais ele. Só do primeiro livro, eu tenho 7 edições. Eu já fiz matéria para cá, para o SBT, sobre Harry Potter. E foi uma loucura que eu fiz, porque foi na Escola de Magia e Bruxaria que existe aqui no Brasil, que é tipo uma Hogwarts brasileira em Campos do Jordão. E eu tirei um certificado bruxo. Eu acho que foi uma loucura. Nessa matéria eu virei uma bruxa, né? Eu comecei trouxa e virei bruxa. Tá até aqui o certificado, deixa eu pegar. Tá até aqui meu certificadinho, né? Agora, eu acho que pra mim só falta de loucura mesmo ir a Hogwarts, na Universal, e ir a Londres. Né? Mas a liberdade. E as pessoas precisam viver isso. As pessoas precisam experimentar. E é tão bom. É tão bom, né? É tão bom a gente ser a gente mesmo, né? Eu acho que eu posso colocar, se não puder, vocês tiram, mas um dia falaram, você não vai ser psicólogo, porque você é cego. Só estou há 22 anos na profissão. Always. Always.